Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Mas na realidade, ali eles me ajudaram. Foi um empurrãozinho, né? Porque aquela situação ali, eles me convenceram de que realmente eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, que eu já estava doente, já emocionalmente não estava bem, sabe? Não, assim, estava colecionando uma série de problemas por conta disso, porque eu estava em um ambiente que eu não aceitava mais, né? Um ambiente religioso que eu não aceitava mais. É tanto que eu mudei de congregação, porque eles me trataram muito mal depois, né? Foi outra hipocrisia da parte deles, que eu conhecia cada um ali, sabia dos problemas deles e me trataram muito mal. Aí eu fui para outra congregação, né? Chegando na outra congregação, eu fiquei pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? Né? Porque uma coisa que eu comecei a meditar muito, né, foi no que Jesus disse, né? Jesus disse que ninguém vinha ao Pai senão por Ele, né? Então eu comecei a pensar, né? Então se a gente só precisa de Cristo, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Se a gente só precisa do nosso intermediador Jesus Cristo, o que é que eu estou ainda fazendo aqui nessa seita, né? Então passei mais alguns meses, né? Porque eu falei para minha ex-esposa, ela não aceitou, né? Ela não aceitou, ela é de uma família também de destaque, né? O pai dela, o irmão dela, o cunhado dela, né? Todo mundo é ancião, aí aquela família tradicional Testemunho de Jeová, e ela sempre se preocupou muito com isso, em manter as aparências de exemplo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? E até que eu tomei uma decisão, né? Eu mencionei para ela que ia me dissociar, né? Aí eu escrevi uma carta, né? Antes, até mencionando, antes disso, eles tentaram me expulsar, né? Eles tentaram fazer uma comissão judicativa comigo, né? Porque eu levei à tona algumas coisas que aconteciam e isso é já encarado como uma apostasia, né? Como alguém, como uma aposta, né? E aí eu escrevi uma carta para a filial, né? Mostrei por que eu não deveria participar de uma comissão judicativa, nem que eu fosse chamado, eu não iria de jeito nenhum. Mas eles me responderam e responderam ao corpo de anciãos lá da congregação que eu não teria necessidade de participar de nenhuma comissão, né? Eu tinha esse direito de não participar, né? De ser o réu da comissão, né? Eu não ia acontecer. Só que eu já estava, desculpa, eu já estava convencido, eu estava bem convencido de que eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que sair dali. E aí eu passei uns 3 meses em outra congregação, foi quando eu escrevi a carta, né? E me dissociei da congregação, da organização da seita, né? Outra coisa que eu só queria mencionar, que eu achei até interessante que aconteceu, né? Um missionário, ele veio aqui de São Paulo, lá de Betel, ele passou 25 anos aqui na cidade. Desculpa, lá em São Paulo, lá em Betel, na filial, né? Passou 25 anos. E ele foi totalmente dispensado, não precisava mais dele lá. O cara passou a vida lá dentro, não tinha uma profissão, não tinha estudado, e ele veio bater aqui na congregação que a gente pertencia aqui, né? E eu tinha muita dó dele. Rapaz, ele teve uma depressão tão grande que eu achava que ele não ia sobreviver à depressão, né, que ele teve. Aí, uma certa vez, ele conversando comigo, aí ele falou para mim, né? Isso me tocou muito também, né? Para mim foi algo que ele me ajudou a enxergar que realmente eu tinha que sair também da seita. Ele falou para mim, Rido, eu não estudei, não trabalhei e agora? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, estou sozinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando assim, está aí o resultado. Ele acreditou, né, se dedicou a vida dele, né, e aí mandaram ele como missionário para cá, depois mandaram para Fortaleza. Tiveram um pouquinho de dó dele, porque muitos são dispensados e ficam sem nenhuma renda, né? Tem muitos que ficam sem renda total, vão aí se virar depois de 30, 40 anos, sem nenhum tipo de profissão, né? Isso aí também foi uma coisa que me ajudou muito. Aí eu me dissociei, minha esposa, minha ex-mulher não aceitou essa situação, né? E aí começou a dizer muita coisa, a gente já também não vinha bem, eu me separei dela, né? Aí o que foi que aconteceu? Eu fiquei totalmente isolado, né? Totalmente isolado nessa situação, né? Como a minha família era toda testemunho de Jeová, né? Meu pai já tinha falecido já. Meu pai não era testemunho de Jeová, mas já havia falecido já há mais de 10 anos. E a minha mãe
cortou todo contato comigo, meus irmãos, né? Aí a minha ex-mulher já tentou distanciar minhas filhas de mim, né? Ela foi lá para a cidade dela e eu comecei a ter dificuldade de ver minhas filhas. Então isso aí me deixou muito mal. Deixou realmente assim muito mal mesmo. Essa situação assim foi para mim. Eu sabia que ia acontecer com quem saía, mas eu não tinha sentido na pele ainda essa situação, né? Eu não tinha sentido na pele uma situação dessa, né? Entendeu? Então isso aí me deixou muito mal. Assim, nos primeiros meses, uma situação muito difícil para mim, né? Eu orava muito a Deus para saber o que é que eu poderia fazer para me restabelecer de novo, né? Porque eu estava muito mal mesmo, sabe? Estava assim numa situação que eu bebi muito nos primeiros meses, bebi demais para até para conseguir dormir eu tinha que beber, tá? Uhum. Na realidade, eu saí com o pior pecado que existe hoje dentro da seita, que é a apostasia, né? Entendeu? Saí rotulado como um apóstolo. Então, mas eu coloquei em uma carta de associação tudo aquilo que entrou em conflito, tudo aquilo Ah, que eu não aceitava mais, né? aham. Tá entendendo? O que eu não aceitava mais. Então, aquilo ali foi considerado apostasia, porque eu mostrei na carta que não tinha, muita coisa não tinha base bíblica, era vontade de homem, né? Uhum. Estavam servindo a homem, estava eu vivi uma seita para mim que hoje é uma seita norte-americana, né? E assim, isso aí é visto como um demônio. Quem faz isso é visto como um demônio. Entendi. É tanto que quando eu entreguei a carta ao ancião da congregação que eu estava, que eu fiz essa ponte aí para sair, né? Ele leu a carta com outros anciãos, aí ele me ligou, aí ele falou, rapaz, eu estou chocado, eu não sei nem o que é que eu te falo, porque na verdade os anciãos, principalmente os anciãos, a maioria, eles não verbalizam isso porque eles têm medo, mas a maioria, depois que se torna ancião, eles começam a sentir que tem algo errado, né? Eles estão trabalhando de graça, estão fazendo muita Uhum. coisa ali para o corpo governante. Aí eu levei a situação, então assim, eu fui taxado de apóstolo. Isso aí para mim foi a gota d'água. Por quê? Porque a minha ex-esposa e a família dela, junto com outros, criaram um terror mental ali dentro das minhas filhas, na mente das minhas filhas, de que eu era uma pessoa perigosa. É tanto que as poucas vezes que eu fui lá ver ela só no almoço, daqui para lá é 500 quilômetros, né? E de volta é 1.000 quilômetros para chegar lá na cidade, né? E só aquele espaçozinho ali do almoço ali, eu ficava ali conversando com elas e minha mulher de frente, numa mesa de frente, escutando o que eu estava falando, porque ela tinha medo de eu dizer alguma coisa que desencaminhasse as minhas filhas. Existe uma pressão muito grande, né? Eu até entendo a pressão porque a minha filha mais velha é rebatizada, né? A mais nova ainda não. Hum. Inclusive, eu disse para minha ex-esposa que eu não aceitava o batismo dela antes dos 18 anos. Eu não queria que ela cometesse esse erro, né? Ela amadurecesse. Mas se ela decidir, eu sempre respeitei, nunca. Na realidade, eu nunca fui contra, né? A decisão de ninguém em permanecer. Tem pessoas ali que eu, dentro da seita, que são pessoas que estão no meu coração, que eu admiro demais, né? Como o terror mental que é criado, né? Em cima de uma aposta tão grande, que quando eu saí, eles covardemente espalharam uma conversa que eu estava perseguindo os irmãos na rua, né? Os irmãos que vão pregar de casa em casa, né? Eles disseram que eu saí na rua. Tanta coisa, meu trabalho aqui é tão corrido, passo o dia todo trabalhando, de noite aqui fazendo as atividades esportivas, ou estudando, e disseram que eu estava perseguindo os irmãos na rua. Agora, por quê, né? Acredito eu que, porque, assim, quando alguém sai, então eles se acham superiores, né, essa pessoa, né? A pessoa que sai da seita, ela é tida como uma pessoa que é um leproso, né? Uma pessoa doentia, né? Uma pessoa, um demônio. Então, eles encaram assim. Então, eles têm uma altivez muito grande. Quando eles passam, uma testemunha de Jeová passa por uma pessoa que já foi testemunha de Jeová, geralmente, os que são desassociados, né? Ou que se dissociam, eles baixam a cabeça ali, né? Passam com vergonha. Eu nunca fiz isso. Uhum. Eu nunca aceitei isso, né? Eu sempre passei, olho, né? Uhum. Falo, né? Se a pessoa quiser falar comigo, fala, senão não quer. Sempre tem uma gratidão de alguns, hoje Uhum. estão falando comigo, poucos, né? Mas alguns falam comigo, né?
Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.